Hora do professor Antônio Delfim Neto, nosso consultor na área econômica. Bom dia, professor, bem-vindo. Tudo bom com o senhor? Bom dia mesa, bom dia Brasil. Professor, reajuste preço dos combustíveis, de novo na pauta. Parece que é um assunto que a gente não consegue virar a página, até porque ontem a Petrobras anunciou um reajuste de 9% no preço do óleo diesel. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que deve colocar em votação ainda hoje aquela proposta que unifica alíquotas do ICMS em todo o país. Como é que o senhor vê essa possibilidade, professor? Não, eu acho que unificar a alíquota do ICMS no país todo é uma coisa benéfica. Na verdade, não há nenhuma razão para o ICMS ser diferente em cada estado. E mais do que isso, né, professor, tem a questão da incidência, por exemplo, do PIS, né, que tem um limite no valor da gasolina. O ICMS não, é sobre o valor total, então quando sobe, proporcionalmente também sobe muito e aí ajuda a elevar muito o preço. Segundo os especialistas, não tem uma medida de curto prazo que possa ser adotada para derrubar ou pelo menos frear o preço dos combustíveis, que é a grande preocupação da inflação no Brasil, professor Delfim. Não, na verdade, eu acho que não há como se controlar isso. O petróleo é um produto internacional cotado em bolsas no mundo inteiro. No fundo, é uma commodity. Ninguém vai controlar o seu preço. Professor Delfim. E no caso... Por favor. Pois não. Não, o senhor falava o senhor falava sobre commodities, eu queria aproveitar e emendar numa pergunta que a ata do Copom, né, saiu essa ata do Copom e que o mercado já está vendo os juros acima de 9% em 2022, o que só agrava o cenário, não? Na verdade, o Banco Central está fazendo o seu papel. Está tentando controlar uma inflação que vem vindo, que já está quase em 10%. Professor, muito bom dia. Sobre essa questão dos combustíveis... Bom dia, Cláudio. Sobre essa questão dos combustíveis, professor, é o seguinte, vários países adotam um sistema de compensação, né, pelo qual, quando aumenta muito o preço do combustível, cai a alíquota dos impostos que incidem sobre o combustível e, com isso, mantém uma certa estabilidade naquele preço. Não há solavancos, né, não há esses aumentos que acabam sendo representativos de uma certa selvageria, né, do mercado. Essa coisa de, no Brasil, somente este ano já termos mais de 40% de aumento do preço dos combustíveis, é uma estupidez para o tamanho da inflação e das possibilidades do povo brasileiro. O senhor acha que com a unificação do ICMS será possível adotar um sistema semelhante a esse, um sistema de compensação em que, afinal de contas, se aumentou o preço do combustível e reduz um pouco a alíquota ou na mesma proporção, os estados vão continuar recebendo, basicamente, vão continuar faturando, né, em termos de ICMS, basicamente o mesmo, né? Não haverá aumento. Só acho que é possível adotar uma coisa como essa no Brasil? Eu acho que sim, Cláudio. É você, na verdade, trabalhar com médias. Fixar um prazo, trabalhar com médias móveis e, portanto, corrigir isto. Não há nenhuma razão para que você não possa encontrar mecanismos estabilizadores como esse que você está sugerindo. O professor Delfim, ainda nesse assunto dos combustíveis, né? A Petrobras guarda as 7 chaves, quanto a gente produz de combustível aqui no Brasil, quanto que a gente importa. Isso não precisa estar mais claro num momento como esse, porque para quem está dirigindo um carro nesse momento é o seguinte, se a gente produz mais combustível do que a gente precisa, nós não precisamos importar. Por que está em descompasso com a transparência esse índice, hein? O que o senhor pensa a respeito do assunto? Na verdade, eu acho que isso tem que ser absolutamente transparente e tem que ter absoluta liberdade de importação. A Petrobras tem que ser sujeita a uma competição. E tem que privatizar logo, acabar com esse negócio de ficar tergiversando, não é, professor? Não pode privatizar o monopólio. Não pode privatizar o monopólio, mas... Exato.
Isso tem que, certamente, a empresa sendo fatiada, né, sei lá o quê, mas do jeito que está, se aproveitar do monopólio e da condição de empresa estatal para impor os aumentos que forem mais convenientes à empresa, de fato, isso acaba massacrando os brasileiros, né, professor? Isso é um abuso. E eu acho que a sugestão do Guedes é muito ruim. Fazer um horizonte de 10 anos para privatizar a Petrobras. Professor Delfim, mudando um pouquinho de assunto, os preços estão subindo no mundo inteiro. Na Europa, o gás natural, a gente comentou agora há pouco, aumentou 500% nos últimos 12 meses. Pergunto ao senhor, onde esses preços vão parar? Isso é uma relação de oferta e procura. Onde eles vão parar, nem eu, nem você, e talvez nem o homem lá de cima saiba. Que preocupação. Professor Exato. Antônio Delfim Neto está com a gente aqui no Jornal Gente. Professor, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor sobre inflação, não é? É claro que nenhum governante quer chegar a ano eleitoral tendo inflação alta no seu portfólio, digamos. E é isso que o governo federal está tentando fazer com que não aconteça. Até agora, com, digamos, muita dificuldade. O que é que está faltando? O que é que está na mão hoje de quem tem a caneta na mão em Brasília, professor Delfim, para fazer com que essa alta da inflação não se replique para o ano que vem? Está faltando fazer alguma coisa? Não, eu acho que nós temos uma das instituições que está trabalhando muito bem é o Banco Central. Já começou isso no governo Temer com o Ilan e agora continua com o Roberto Campos Neto, que está, na verdade, controlando o juro, que é o único instrumento disponível, olhando a inflação do ano que vem, e o que eu acho absolutamente correto. Professor, a informação que chega hoje aqui da colunista Mônica Bergamo, da Band, é o seguinte, que o Ministério da Economia estuda a possibilidade de fazer uma redução de 10% em todas as alíquotas de importação, e aí teria que negociar isso, ou enfim, enfrentar o Mercosul, mas para criar uma espécie de choque de oferta. Funcionaria? Deixa eu lhe dizer, baixar a alíquota é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. Mas é muito bom, porque aumenta a competição interna e realmente melhora não só o suprimento, como controla os preços. O senhor acha que a indústria nacional suporta um choque de preços que pode vir depois disso, professor? Não, eu acho o seguinte, uma coisa como essa não pode ser feita simplesmente no escritório. Ela precisa de uma pesquisa. Essa indústria nacional precisa de proteção, não é porque ela tem menor produtividade, é porque, na verdade, o país tem menor produtividade. Para finalizar, professor Delfim, nessa semana a gente conversou com o ex-presidente Michel Temer aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ele falou sobre a postura que teve aí de conversa, estreitamento de relação do presidente Bolsonaro com os outros poderes. O Temer acalmou o homem, professor Delfim? Primeiro é preciso reconhecer que o Temer foi provavelmente o presidente mais revolucionário que nós tivemos nos últimos anos. Produziu um governo de altíssima qualidade, fazendo aquilo que era absolutamente necessário, entregou o país em ordem, que está caminhando agora para a desordem. O Temer realmente foi um grande presidente e é um homem conciliador. É um homem que, quando participa de alguma coisa, é para acomodar as dificuldades. Professor Antônio Delfim Neto participa conosco aqui do Jornal da Bandeirantes. Gente, boa semana. Até a próxima, professor. Uma boa semana para vocês e para o Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio.